comigo até o final, porque eu te garanto que Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida através da palavra de Deus. Livro Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16, é só um texto que vai dizer assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que interessante, irmão. Antes de eu começar a pregar essa palavra, eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui me ouvindo. E se você quiser ir compartilhar, irmão, compartilhe. Eu queria te perguntar se você teria coragem de entregar o seu filho para morrer pelo pecado de alguém. Eu me incluo nessa pergunta e digo, eu não teria coragem de entregar o meu filho para morrer pelo pecado de absolutamente ninguém. Mas Deus, como único filho, não hesitou em entregá-lo para que nele fosse efetuado a nossa redenção. No livro de Isaías capítulo 53 tem uma biografia antecipada de Cristo, que vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que os homens escondia o rosto. Ele era desprezado e não fizemos caso algum dele. A Bíblia vai dizer, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava ao seu caminho, mas o Senhor fez cair a ele toda a iniquidade de todos os nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Ele não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo ele foi atingido, e puseram na sepultura com ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez justiça e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o infernar. Quando a sua alma se puser por expiação, verá a posterioridade prolongada de dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Irmão, 750 anos depois dessa profecia, depois dessa biografia, Jesus nasce em Belém. E todo mundo aqui sabe que Jesus nasce em Belém. Jesus, quando nasce em Belém, agora ele vai ser criado em uma cidade pequena chamada Nazaré. Nazaré era um lugarejo, um vilarejo que comportava no mínimo 300 habitantes. E o que vai acontecer, Rodrigo? Porque a Bíblia não fala muito acerca da infância de Cristo. É algum propósito? Não. Só quando Jesus já estava com 12 anos ensinando e pregando diante do templo. Mas entenda, eu fui pesquisar acerca de uma infância de um garoto judeu. O garoto judeu, ele passava por fases na sua vida. Com 5 anos, o garoto judeu, ele começava a aprender, aleluia, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Com 10 anos ele já tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorados. Com 14 anos ele ia decidir se ele ia aprender aos pés de um mestre. Por quê? Porque ele passava por esse processo e começava a aprender os livros poéticos, os livros, aleluia, históricos e os livros proféticos. Mas olha que interessante, com 14 anos a Bíblia diz que ele vai ter que decidir se ele aprende aos pés de um mestre ou se ele, aleluia, se dedica à profissão do seu pai. Como não tinha ninguém à altura de Cristo, ele se dedicou à profissão do seu pai. Isso mesmo, Jesus trabalhou com prego, martelo e madeira, os instrumentos da sua crucificação. Com 30 anos Jesus coloca a caixa de ferramenta nos ombros e vai agora até o Rio Jordão. Jesus, chegando no Rio Jordão, é batizado pelo seu primo João o Batista. Mas olha que interessante, antes de Jesus descer, o céu estava fechado, mas depois que Jesus desceu, ele disse, João Batista se apresenta e diz, eu que careço ser batizado por ti, mas tu venhas a mim. E ele diz, João, aleluia, me batize para que se cumpra toda a justiça. E quando Jesus desce, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e diz, este aí é o meu filho amado em quem me comprazo, este aí é o meu filho amado em quem me alegro, este aí é o meu filho amado em quem eu tenho propósito com ele. Antes de Jesus descer, o céu estava fechado. Depois que Jesus desceu, o céu se abriu. Jesus está dizendo através dessa live, o céu está se abrindo diante de você. O céu está se abrindo diante da tua casa. O céu está se abrindo diante da tua família. Mas olha que interessante, Jesus agora é conduzido para o deserto. Saindo do deserto, Jesus decide voltar para Nazaré. Ele volta para Nazaré e prega. E a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 4, verso 28, 29 e 30, que na primeira pregação de Jesus tentaram matá-lo. Isso mesmo, desde a primeira pregação de Jesus, ele levantou a inveja das facções religiosas, que naquela época tinha no mínimo 26 facções religiosas, e as principais delas eram os escribas, os famosos copistas da lei, os anciões, os homens dotados de caráter maduro. E a Bíblia vai falar que também tinha os fariseus, que possuíam cerca de 60% do quesito religião. Mas olha que interessante, agora começa a perseguição diante do ministério de Cristo. A Bíblia vai dizer que no livro de Marcos, capítulo 1, verso 2, eles procuram a ocasião para matá-lo. E a Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 14, Jesus entra no templo diante, aleluia, do homem das mãos mirradas, cura o homem das mãos mirradas e forma um conselho para matá-lo. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 46 ao 51, tem um plano concreto para matá-lo. A Bíblia vai dizer, eu vou ler para você quiser acompanhar, aleluia, que vai dizer assim, os fariseus formaram um conselho para matar Jesus. Mas algum deles foram ter com os fariseus e lhe disse, o que Jesus tem feito? Depois dos príncipes dos sacerdotes e fariseus formaram um conselho para fazer, porquanto este homem, ele faz muitos sinais. E a Bíblia vai dizer, e se deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tirarão de nós a nossa nação. E Caifás, que era um deles, era um sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós não sabeis de nada, nem considerais que nos convém que o homem morra por toda a nação, e não pereça toda a nação. Ora, ele não disse de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, ele profetizou a morte de Jesus naquele ano. É interessante, irmão, que toda a vida que eles se levantavam para matar Jesus, eles não conseguiam. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Jesus, e essa hora ia chegar, chamada Páscoa ou Pêssega, e logo em seguida a festa dos pães sem fermento. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Jesus estava servindo a última santa ceia, juntamente com os seus discípulos. Jesus diz, um de vós há de me trair. Judas se levanta na mesa
coisa no intuito de traí-lo, e mesmo Jesus sabendo que ia passar por uma madrugada de interrogatório, mesmo Jesus sabendo que ia passar por uma madrugada de terror, mesmo Jesus sabendo que ele ia passar por uma madrugada diante do sacerdote Anás e diante do sacerdote Caifás, sumo sacerdote Caifás, a Bíblia vai dizer no livro de Marcos capítulo 14, mesmo Jesus sabendo de tudo que ele ia passar, no verso 26, a Bíblia vai dizer, e Jesus louvou um hino. Aleluia. Isso mesmo, Jesus louvou um hino. Mesmo Jesus sabendo que ia passar por uma madrugada de interrogatório, Jesus louvou o hino. Jesus está dando uma instrução para mim e para você, mediante do cenário que tem se levantado contra a tua vida. Maior quem está, aleluia, contigo sou eu, e não aquilo que está no mundo. Então adora, então louva, então clama, então busca, porque a última palavra não vem do homem nem vem da mulher. A última palavra vem de Deus para mim e para a tua vida. Jesus louva um hino, irmão. Quando ele louva um hino, ele chama Pedro, Tiago e João e vai até o Monte das Oliveiras, o chamado Getsemane. Chegando no Getsemane, a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele despede os discípulos e se afasta dos discípulos. A Bíblia vai dizer que ele se afasta a um tiro de pedra, a cerca de 20 metros dos discípulos, e ali coloca-se de joelho e começa a orar. Ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele vai dizer: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na verdade, irmão, Jesus estava falando de um filho perante o próprio pai, porque aqui comporta algo da época de Jesus, que o crucificado ele ia passar pela vergonha do vitupério. No livro de Hebreus vai falar, a casa, aleluia, do condenado era queimada, e a sua família, o seu pai, aleluia, ia passar por uma vergonha muito grande diante da sociedade. Jesus não estava falando, aleluia, como um homem comum. Jesus estava falando como um filho de Deus. Ele estava dizendo: Pai, eu não quero que o Senhor passe pela vergonha. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A Bíblia vai dizer, irmão, que a agonia de Jesus era tão grande que desceu um anjo para confortá-lo em sua oração, e ele orava mais intensamente acerca que o seu suor começou a se transformar, grandes gotas de sangue escorria até o chão. Irmão, Jesus estava passando por isso por causa do meu e do teu pecado. Jesus estava passando por isso por causa da minha e da tua transgressão. Jesus estava passando por isso, aleluia, por causa de mim e de você. Jesus investiu em você, Jesus investiu em mim. Não desista, não pare. Ele está dizendo para mim e para você: é tempo de caminhar na minha presença. A Bíblia vai dizer que a agonia era grande e o suor se tornou grandes gotas de sangue escorria até o chão, e ele orava mais intensamente. Ele dizia: Pai, aleluia, se possível for, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. É interessante que Jesus, saindo daquele cenário de agonia, quando ele vai chegar agora diante dos discípulos, os discípulos estavam dormindo, irmão. Compartilha essa live. Os discípulos estavam dormindo. Isso acontece comigo e com você. Quantas vezes a gente não vai orar, não desce de joelho pela madrugada, pela manhã, pela tarde, e muitas vezes o sono quer nos abater. É um mundo espiritual. Os discípulos estavam dormindo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O mundo espiritual estava em movimento, porque logo em seguida que ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que vem Judas com os capitões dos sacerdotes. E quando Judas se apresenta a eles, eles vêm com espada, com lança e com porrete. E a Bíblia vai dizer que ele beija Jesus para identificar quem era Jesus e qual era que eles iam prender. E Jesus, aleluia, ele vai e diz para eles, os principais dos sacerdotes e capitões do templo e anciões,
que tinham ido contra eles. Saíste com espadas e porretes, como para prender ou para deter um salteador? Tendo eu estado todos os dias convosco no templo, e não estenderam a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. A Bíblia vai dizer que ele é preso, e a todo momento que ele era preso, ele era esbofeteado, ele era humilhado, ele era escarnecido, e eles batiam nele, humilhavam ele, levaram ele para a presença do sacerdote Anás, e saindo da presença do sacerdote Anás, vai para a presença do sumo sacerdote Caifás. A Bíblia vai dizer que Pedro e João acompanhavam de longe. A madrugada era intensa, a madrugada era de pânico, a madrugada era de terror, e a Bíblia vai dizer que Pedro estava no cume de uma fogueira, e a porteira do templo disse: este aí é um dos discípulos deste homem. E Pedro abre a boca e diz: mulher, eu não sou. Um homem que trabalhava no templo disse verdadeiramente aí: este aí é um dos discípulos daquele homem. E ele disse: homem, eu não sou. O soldado que tinha testemunhado que Pedro cortou a orelha de Malco disse: verdadeiramente este aí é um dos discípulos de Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer, e Pedro olha para aquele homem e diz: homem, eu não sou. E a Bíblia vai dizer: e logo o galo cantou. Irmão, o galo cantou aqui significa pelo menos duas coisas na cultura na época de Jesus. Os soldados romanos que trabalhavam à madrugada era trocado de turno, e agora era tirada as cinzas do altar do holocausto, era colocado um novo holocausto para ser queimado, um novo holocausto, nova lenha para ser queimado, um novo holocausto. Naquele momento, irmão, estava começando a crucificação. Jesus agora é levado pela manhã à presença de Pilatos. Pilatos vê que Jesus nasce na jurisdição de Herodes e torna a mandá-lo a Herodes. Herodes tinha curiosidade de conhecer a Jesus, porque Jesus, a sua fama percorria nas sinagogas, aonde ele passava. Quando ele vê, ele escarnece de Jesus e torna a enviá-lo para Pilatos. E ele estava em desentendimento, tanto Pilatos como Herodes. Por quê? Por causa da política. E a Bíblia vai dizer que quando Herodes envia ele a Pilatos, no capítulo 22, verso 12, vai dizer: e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, dantes andavam em inimizade um com o outro. Aleluia. E agora, irmão, Herodes manda ele a Pilatos. Pilatos manda que o flagelasse. E o flagelo era algo muito terrível, porque era colocado os soldados mais fortes romanos e eles manuseavam o azorrague. E agora a Bíblia vai dizer que o condenado, ele apanhava não só nas costas, como também nas costelas, como também na sola do pé. Ele apanhava e eles batiam. E esse azorrague na ponta tinha bolinhas de chumbo, osso de carneiro. E quando ele batia no condenado, a Bíblia vai dizer que o osso do carneiro gruda no osso da costela. E quando arranca, ele retira pedaços grandes de carne. Aleluia. E quanto mais eles batiam, e eles batiam em Jesus. Mas a Bíblia não me mostra Jesus murmurando. A Bíblia não me mostra Jesus reclamando. A Bíblia não me mostra Jesus abrindo a boca. A Bíblia me mostra ele calado, ele suportando por mim e por você. A gente não pode passar uma luta que a gente já murmura. A gente não pode passar uma peleja que a gente já abre a boca para murmurar. Mas eu quero te dizer que homem foi ele que foi ao Calvário, que sofreu 39 chibatadas, que ele sofreu diante dos soldados romanos, dos azorrague. Eles batiam, grudava no osso da costela, tirava pedaço de carne. Em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar. Foram 39 chibatadas sobre as costas de Jesus, mas Jesus não abriu a boca. Aleluia. E agora o que vai acontecer?
Jesus estava abatido, Jesus estava perdendo sangue, elevado ao cume do palácio de Pilatos. Pilatos chama outro condenado por nome Barrabás. E ele, diante da multidão, ele diz: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou a Barrabás? E a multidão disse: solta Barrabás. Ele tornou a perguntar: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou a Barrabás? A multidão disse: solta Barrabás. Irmão, Barrabás era um terrorista. Barrabás era um homicida. Tinha trazido vários danos para o Império Romano naquela época. E a Bíblia vai dizer que agora libera Barrabás, manda descer sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho de 2,1 centímetro. Essa coroa de espinho furava os couros da testa e o couro cabeludo, e afundava, irmão, descia, aleluia. E Pilatos tornou a falar com a multidão, dizendo: e agora? O que é que vocês querem que eu faça com Jesus, o rei dos judeus? A multidão em uma só voz gritou: crucifica-o, crucifica-o, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, que Pilatos desce e lança Jesus à sorte à multidão. Coloca o patíbulo. O patíbulo é a parte horizontal da cruz. Não era o estíripe. O estíripe ficava no Monte Caveira. O patíbulo era a parte horizontal. Nenhum condenado conseguia levar a cruz inteira, porque a cruz inteira pesava 140 quilos. E a caminhada da casa de Pilatos até o Monte Caveira era de 1 hora. E a Bíblia vai dizer que a todo momento Jesus, com o patíbulo da cruz, ele caía. Ele caía porque ele estava magro, ele estava abatido, ele tinha perdido sangue. Até que eles, aleluia, eles começaram a constranger um homem chamado Simão de Cirene ou Cirineu, para constranger ele, para ajudar Jesus a levar aquela cruz. Eu quero te dizer, irmão, se a cruz estiver pesada, fica tranquilo. O Espírito Santo sempre levanta alguém para te dar uma mão. O Espírito Santo sempre levanta alguém para te dar um suporte. O Espírito Santo sempre levanta alguém para te auxiliar. Jesus está dizendo nesta live: a cruz eu vou começar a deixar a mais leve. Por quê? Porque vai ter um Simão Cirineu, aleluia, disposto a carregar contigo esta cruz. Você não está só nessa luta. E Jesus vai para o Monte Caveira. Chegando no Monte Caveira, coloca prego de 12,5 centímetros na mão direita. Fura a mão direita, fura a mão esquerda, transpassa os seus pés, enrola, aleluia, a parte horizontal com estíripe. E agora começa a levantar ele naquela cruz. E quando ele começa a levantar naquela cruz, irmão, não me julgue, é um pensamento meu. Parece que eu vejo Marta e Maria dizendo assim: Lázaro, ele te ressuscitou no 4º dia, faz alguma coisa por ele. Parece que eu vejo a filha de Jairo dizendo: pai, o Senhor é uma autoridade, o Senhor é um fariseu, faça alguma coisa com ele, ele me ressuscitou, ele me curou. Mas ninguém podia livrá-lo daquela cruz. Aleluia. Ninguém podia livrá-lo daquela cruz. Ele estava abatido, ele estava magro. Imagina essa cena. Ele na cruz, ele ainda tinha que fazer uma oração por eles que escarneciam dele. Parece que eu vejo, aleluia, eu estou conjecturando, ele puxando o fôlego no pulmão, jogando o oxigênio para a cabeça, pegando nos pregos, levantando a cabeça e dizendo: pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer em um dado momento do ministério de Cristo que Jesus, ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim.
Mas existe um momento que ele se sente só, porque o maior abismo da alma de um homem, aleluia, o maior abismo da alma de um homem, irmão, não é ter dinheiro no bolso. Não é estar sem dinheiro, não é estar sem as contas pagas. O maior abismo da vida de um homem é deixar de sentir a presença de Deus. Quando você clama, você sente o Espírito Santo de Deus te consolar. Mas naquele momento, Deus estava em silêncio com Jesus. Porque o Salmo 18 vai dizer, Deus estava furioso. Aleluia. Porque ele queria tirá-lo ele daquela cruz, mas ele não podia. Na verdade é paradoxal, irmão, ele podia tirá-lo daquela cruz, mas ele não podia porque ele nos amou. E o texto que eu li nesta noite aqui, João 3, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba a vida da parte de Deus, receba a alegria da parte de Deus, receba a graça da parte de Deus. E ele se sente só, irmão. E eu vi, no ano de 2019, a Gaviões da Fiel colocou um ator representando Satanás e um ator representando Jesus. E no Sambódromo, na Sapucaí, Satanás arrastava Jesus e começava a pisar em Jesus, começava a humilhar Jesus. E quando eu vi os comentários na internet, eu vi que muita gente não entendia muito acerca da cruz de Jesus. Por quê? Porque o diabo, aleluia, não foi o diabo que pisou em Jesus. Não foi o diabo que escarneceu Jesus. Não foi o diabo que chicoteou Jesus. O chicote não foi do diabo, irmão. O escarnecimento, a fúria sobre Jesus, a Bíblia vai dizer, o Salmo fala de Jesus, o Salmo fala de Cristo. O Salmo 22, ele vai dizer que ele está moído, porque bois com fúria o lhe arrodeou e lhe quebrou os ossos. Aleluia. O diabo, na verdade, não tocou um dedo em Jesus. E quem foi que fez, Rodrigo? Tudo quem fez foi o próprio Pai. Aleluia. Tudo quem fez foi o próprio Deus. E por que ele fez com o filho, Rodrigo? Porque se ele fizesse comigo e com você, a gente estava perdido. E por que ele fez com o filho? Porque ele é santo, ele é justo, é maculado, ele é Cordeiro de Deus. Eita, tem alguém sentindo a presença de Deus? Compartilha essa live, tem alguém sentindo a presença de Deus. O chicote foi do Pai, a fúria foi do Pai. Ele se sente só, irmão. Ele olha para o alto e diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala por duas vezes, Eli, Eli, lama sabachthani. Significa, Deus meu, por que me desamparasse? Aleluia. Irmão, tem um cardeal que disse que veio para cumprir aquilo que Jesus morreu em missão. Ele se enganou. Quando a morte, aleluia, foi tirar a alma de Jesus, parece que eu vejo Jesus tocando, colocando a mão no peito da morte, dizendo, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou por amor a vós. Ele diz, Pai, aleluia. Ele se rendeu. Ele diz, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Nem a morte tocou um dedo em Jesus. O espírito da morte está batendo em retirada na tua casa aqui hoje, sobre a tua vida, sobre a tua mente, depressão, ansiedade. Não, eita Jesus. Aleluia. Pelo contrário, o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, irmão. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele vai agora purificar o tabernáculo, o templo verdadeiro. No livro de Hebreus você vai ver
ele purifica o templo verdadeiro. Quando ele purifica o templo verdadeiro, a Bíblia vai dizer, o véu do templo é rasgado de alto a baixo de 30 centímetros. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória. Sabe por quê? Porque o véu do templo não se rasgou para Deus sair. O véu do templo se rasgou para você entrar, para eu entrar. Ele disse, aonde tiver um ou dois ou três em meu nome, ali eu estarei presente. Eita. É Mica Mandarassúria. Elebada Mandarassúria. Receba ânimo na sua alma. Receba ânimo no teu espírito. É para sair. Todas as correntes estão sendo quebradas. Porque o sangue do Cordeiro de Deus te purifica nesta noite. Esta noite é uma noite diferente para ti. Esta noite é uma noite de renovo, de alegria, de paz. A tristeza está batendo em retirada. O Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui. Eu estou começando a purificar o meu filho e minha filha com o meu sangue. Receba a purificação de Deus agora. É Mica Massúria. É Mica Mandarassúria. Ele está passeando. É Mica Márcia. Ele se sente só. Quantas vezes você não clamou? Quantas vezes você não se sentiu só? Quantas vezes você disse, Senhor, fala comigo, dá um sinal, levanta alguém, me dá uma visão, me dá um sonho, Pai, me ajuda, segura nas minhas mãos. E Ele está dizendo para mim, para você, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Começa a abrir a boca e começa a adorar, porque tem crente que vai começar a receber renovo da parte de Deus agora aqui através dessa live. Receba Mica Massúria. Receba renovo. Receba graça. Takamandarassúria. Receba alegria. Receba a resposta de Deus. Receba a cura da parte de Deus. Aleluia. Pense um sangue que o diabo tem ódio. É o sangue de Jesus. Mas há poder no sangue de Jesus para quebrar toda a investida contra a tua casa. Aleluia. Ele agora purifica o templo, o tabernáculo verdadeiro. O véu do templo é rasgado. Quando o véu do templo é rasgado, a Bíblia vai dizer, aleluia, que agora no terceiro dia ele tem que trocar de vestes. Ele tem que trocar de vestes para ir no mundo dos mortos, chamado Hades, onde ali estava o seio de Abraão. Aleluia. Agora ele não vai no mundo dos mortos. Está lá no livro de Atos. Está lá no livro de Atos capítulo 2. Está lá no livro de Apocalipse capítulo 1, 18. Ele vai ao mundo dos mortos. Não é para anunciar as boas novas, não. Ele vai para anunciar a vitória. Porque lá estavam os nossos pais da fé. Lembra, aleluia, o que ele disse para o ladrão da direita, o Dimas? Ele disse, hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele vai se apresentar ao seio de Abraão, irmão. Parece que eu vejo Abraão olhando para Jesus e dizendo, aí o Cordeiro de Deus, ele venceu. Parece que eu vejo Abraão dizendo, ele foi a minha fé. Parece que eu vejo Sansão dizendo, ele foi a minha força. Parece que eu vejo Adão dizendo assim, aleluia, eu me vesti com a pele dele no início do mundo. Parece que eu vejo Daniel dizendo, eu vi como ancião de dias, mas estava comigo na cova do leão. Parece que eu vejo, aleluia, Isaac dizendo, ele é o poço, ele é o rio, aleluia, de águas profundas. Parece que eu vejo, irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego dizendo, ele foi o quarto homem da fornalha de fogo. Parece que eu vejo meu irmão, ele de Jacó dizendo, eu lutei com ele no vale de Jaboque. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, ele é a ciência, a profundidade, a sabedoria e a riqueza de Deus. Parece que eu vejo, irmão, Ezequiel dizendo, ele é o rio que quando ele passa, os lagos de lodo é sarado e tem muitos peixes. É Mica Massúria. Ei, Camandarassúria. É Mica Márcia. Mergulhe nas águas. Mergulhe no rio do Espírito Santo.
É Micamácia. O varão se apresenta para Ezequiel. E ele diz, desce um pouquinho, Ezequiel. A água chega no tornozelo, ele disse, agora eu quero que tu desça mais. Agora a água chega na linha do joelho, agora eu quero que tu desça mais. Agora a água chega chega no quadril, agora tu desce mais. Agora a água chega no ombro perto do pescoço. Ele diz, agora eu quero, Ezequiel, que você mergulhe no oceano do Espírito. Receba alegria, receba graça. Deus está te dando talento, Deus está renovando os teus dons, Deus está renovando a tua visão. Receba agora autoridade através da palavra de Deus. Emica sou de Emica mandara súria. Emica mandara sude. Emica sou. Emicho re pra súria. Eta camandara su. De réu yaço, de quel ya, ele manda calabara súria. Receba, 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 receba. É Micamas. Ele assina o que você não pode assinar. A porta que está fechada, ele abre. Aquilo que o homem falou, ele está dizendo, a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de mim. Quem é que crê ainda na revelação da palavra de Deus? Quem é que crê na revelação da palavra de Deus? Ele venceu por mim, ele venceu por você. Tem vitória chegando na tua vida. Aleluia. Olha que interessante, irmão, para a gente encerrar. A Bíblia vai dizer que ele ressuscita com o corpo. Quando ele ressuscita no terceiro dia com o corpo, ele tem que voltar ao Pai, para o Pai chancelar o seu corpo, porque ele foi ao tabernáculo, trocou de veste, foi no mundo dos mortos. Agora, quando ele ressuscita com o corpo, ele está dizendo assim, vai vir uma ressurreição dos mortos. Aleluia. E eu te provo na Bíblia, no livro de Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido de poder e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos seremos arrebatados. Aleluia. Tem glória aí, irmão, tem glória aí. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena vai no sepulcro e não conhece ele, porque ele estava com o corpo glorificado. E ela procurando Rabi, ela procurava e não achava, ele estava pelas costas dela. E ele disse, Maria. Olha que interessante, quando ela vê, ela não conhece, mas quando ela escuta, ela conhece. Sabe por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e segue. Aleluia. Aleluia. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e segue. Ele diz, Maria. Ela se vira e diz, Rabone, mestre. Aleluia. Mas olha que interessante, irmão. Os ateus dizem que ele não existe. Os espíritas dizem que ele é um espírito evoluído. Os maçons dizem que ele é o arquiteto da terra. Mas a Bíblia vai dizer que Maria diz, para mim ele é o Raboni do jardim. Para Bartimeu, ele é o prazer de enxergar. Para Lázaro, melhor amigo não tem. E para João, o Batista, ele é Agnus Dei, do grego para o português, quer dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isaías vai dizer, ele é Emanuel, mas é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Tem paz chegando sobre a tua vida, tu crê? Tem paz chegando sobre a tua casa, tu crê? Tem alegria chegando sobre a tua família, tu crê? Elebaraçúria. Tem alguém aqui, irmão, que está afastado e que quer se reconciliar hoje, fazer uma aliança. Você que o chamado tem te apertado, você que não tem dormido, você que tem sentido Deus te espremer, aleluia, Deus te tomar, Deus dizer, não adianta correr, não adianta fugir, eu te quero na minha obra, fazendo a minha vontade. Você nem era para estar aqui nessa live, mas Deus te chamou aqui para te dizer, irmão, eita, grande é a obra que eu tenho sobre a tua vida. Rebicamassúria, elebaraçude.
Jesus está dizendo, eu não vou te dar chave de carro, chave de casa, chave de apartamento, mas ele está dizendo, se tu obedecer às minhas palavras e tu pedir, aleluia, se as minhas palavras estiverem em vós, aleluia, pede tudo o que quiser em meu nome no céu, meu Pai vos concederá, porque Deus não desceu do céu para me entregar chave de casa, chave de apartamento, ele desceu do céu para escrever o meu nome no livro da vida e me libertar da condenação eterna. Mas a dor que está sendo gerada em você, amanhã vai gerar vida em alguém. Deus está dizendo, o maior projeto que eu tenho sobre ti é através da tua vida, eu alcançar a alma, alcançar a tua casa, alcançar a tua família, e todas essas bênçãos sobrevirão a ti, irmão. Aleluia. Se tem alguém, irmão, se tem alguém que quer aceitar Jesus, que quer fazer uma aliança com Jesus, eu vou fazer uma oração. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Irmão, coloque aqui, irmão. Nessa noite o Senhor falou comigo através dessa palavra. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero refazer a minha aliança com Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu vim aqui, irmão, por causa de você, irmão. Aleluia. Se tem alguém, a gente vai fazer uma oração forte aqui. Eu já estou com meu azeite aqui. Estava no monte em oração hoje à tarde. Essa live eu vou deixar